Esse mês a gente tem falado sobre quem é Jesus. Na verdade, a gente tem meditado isso nos últimos cultos, porque para muita gente, Jesus é muitas coisas. Mas muitas vezes, as coisas que as pessoas pensam de Jesus, nada tem a ver com o Jesus da Bíblia. É interessante isso. Por quê? Porque de repente, alguém leu ou não leu as Escrituras Sagradas e começou a dizer coisas a respeito de Jesus. Muita gente começou a acreditar, porque essas coisas ficaram antigas, e porque são antigas, às vezes as pessoas imaginam que são verdades, porque perduram muito tempo, mas uma mentira contada por muito tempo não se torna verdade, ela apenas se torna uma mentira antiga. Então, se eu quero aprender de Jesus, eu preciso estar dedicado a conhecer aonde diz a respeito de Jesus, que é a Bíblia Sagrada. Não tem uma fonte primária, né? A primeira fonte de revelação, de proclamação, de dizer quem Jesus é a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. O Antigo Testamento, que é justamente o livro dos judeus, é aquilo que aponta para o nascimento de Cristo. É aquilo que eles estavam recebendo da parte de Deus, que viria um dia o Messias, né? E o Novo Testamento é aquele que mostra a vida de Jesus, depois que Jesus nasceu, como a gente ouviu a historinha aqui, né? Quem gostou da historinha contada pelas crianças aqui? Muito jóia, né? A Elisa tem futuro, vocês viram, né? Vou começar a investir na vida dela. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 2. E hoje a gente quer discorrer um pouquinho que Jesus é a luz. Então a gente já ouviu sobre muitas coisas de Jesus. Se você quer conhecer e ouvir mais, basta você pegar o CD que foi gravado nos cultos anteriores. E a gente agora quer falar um pouquinho sobre esse Jesus que é luz. Às vezes as pessoas estão falando tantas coisas de Jesus e ele diz assim, Isaías aponta para o nascimento do Salvador. Isaías proclama grandes coisas. Como eu já disse aqui, e eu quero repetir, Isaías é como se fosse o evangelho do Antigo Testamento. Isaías é o profeta que mais discorreu, que mais ensinou, mais apontou, mais revelou a respeito de Jesus Cristo de uma forma tão maravilhosa, tão detalhada e tão real, né? Então você quer aprender mais de Jesus? Lê Isaías também. E eu quero ler um versículo de Isaías e depois a gente vai aprender um pouco sobre isso. Diz assim, no verso 2 do capítulo 9: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Algumas versões diz, e o povo que andava em escuridão viu luz. Outras versões diz, o povo que andava em trevas viu grande luz. Brilhou a luz. Quando a gente para entender o que a palavra de Deus está falando sobre trevas, trevas tem a ver com ignorância, com falta de conhecimento. O diabo, o inimigo das nossas almas, que trabalha contra nós continuamente, ele opera nas trevas. Por que ele opera nas trevas? Não é porque ele é um morcego que vive à noite. É porque ele opera na nossa ignorância, aonde nós não temos conhecimento. Aonde falta conhecimento, diz as Escrituras Sagradas, que o povo se corrompe. Por que o povo se corrompe? Porque eu não conheço a verdade e, portanto, aceito qualquer ensinamento que não seja aquela que é verdade para a minha vida. E, às vezes, muitas dessas mentiras são personificadas, são maquiadas, são apresentadas com tanta sorte de detalhes que parece verdade. Mas são sofismas, são coisas que têm aparência de verdade, mas são mentiras. Por isso que muita gente continua escravo de coisas do passado, porque ainda vivem na escuridão. O que é a escuridão? Falta de luz. Quer ver? Vamos fazer, cadê o Henrique? Apaga as luzes lá, Henrique. Vamos fazer um teste aqui, para a gente entender do que eu estou dizendo. Às vezes, a gente não tem total noção do que significa escuridão. Porque às vezes há alguma luz na nossa vida. Então, porque agora há alguma luz aqui, dá para apagar mais? Há alguma luz, dá-se a impressão de que está tudo certo. Então, por exemplo, daqui um pouquinho, nossos olhos vão estar acostumados com isso. Aí a gente acende uma luz.
Mínima. Não, menor. Do palco aqui. Dá o dimmer. Ó, a gente vai acendendo. Conforme a gente vai acendendo, as coisas parecem que agora vão entendendo. Então, quando a gente está escuro, a gente tenta ler a Bíblia e não consegue. Nós tentamos olhar onde está sujo no nosso corpo e não consegue. Mas, de alguma forma, temos alguma visão. Tem muita gente vivendo dessa forma, entenebrecidos no seu entendimento. Gente que não é cego, mas ainda está faltando luz. Jesus é a luz, aí agora acende tudo, pode acender, que brilha na escuridão. E quando há luz na nossa vida, nós podemos andar sem que possamos tropeçar. Por quê? Porque agora eu sou capaz de enxergar aonde eu estou pisando. Na nossa vida com Deus é da mesma forma. Como muita gente estava lá na escuridão plena, nas trevas, e alguma luzinha, você já viu quando você às vezes no seu quarto, na hora que você vai dormir, você apaga todas as luzes, dá a impressão que está escuro, e no meio da madrugada você acorda e pergunta assim, quem acendeu a luz? E às vezes você vai perceber, ou é a luz do relógio, ou é a luz do celular, aquela pequenininha que de repente o quarto está inteirinho iluminado, e fica parecendo agora que os seus olhos estão mais acostumados com pouca luz, e você está enxergando tudo. Na nossa vida da mesma forma. Às vezes nós estamos lá em trevas, e um raio, que às vezes a gente chama de religião, que a gente chama às vezes de casamento, a gente fala assim, brilhou alguma coisa, aí as pessoas dizem, a razão da minha vida agora é o meu marido, a minha esposa, a razão da minha vida agora são os meus filhos, aí depois a razão da minha vida são os meus netos. São pequenos fachos de luzes, são luzeiros pequenos que iluminam de alguma forma a nossa existência, e a gente vai caminhando naquela direção e daquela forma. Mas quando a luz plena, quando o meio-dia se torna de fato pleno na nossa vida, o que a gente enxerga? Que nós vivíamos na escuridão sem saber. Quando a gente olha, é como eu estava falando ontem à noite lá no nosso culto de família, falei assim, é como quando eu fiz 40 anos, e eu comecei a perceber que eu estava lendo menos. E eu não estava entendendo, porque eu gosto tanto de ler, minha biblioteca é grande, mas eu comecei a perceber que eu estava ficando assim meio cansado de ler. Aí descobri, meus olhos estavam ficando escurecidos. Aí a hora que eu pus os óculos e comecei a ler, percebi que eu estava precisando apenas de quê? Luz. O que os nossos olhos captam? Luz. E às vezes ela vai ficando pouca porque está precisando de uma lente para aumentar a entrada de luz na nossa vida. Quando às vezes a gente está andando e tentado viver a nossa vida com pouca luz, a gente vai se esforçando, mas parece que de repente as coisas começam a ficar meio cansadas. Às vezes você imagina que a religião vai dar jeito na sua vida, e você descobre que por um tempo ela é capaz de anestesiar a nossa vida. Mas se ela não é real, se não há um encontro com Deus, ela se torna repetição, ela se torna dogmas, tradições, práticas, que não produzem mais vida e esperança no nosso coração. Isaías está dizendo para mim e para você, olha, o povo estava em trevas, o povo estava em escuridão, e brilhou a luz. Quem é essa luz que brilha? Aonde nós vamos ter os nossos olhos conhecidos, Aí a gente vai lá para João no capítulo 1, a partir do verso 1, e a gente vai ler junto. Deixa o Espírito de Deus ir falando no seu coração. Hoje é Natal, hoje é dia em que a luz nasceu. Eu não sei se você sabe, que na verdade o dia 25, que foi escolhido, e nem foi a igreja que escolheu, isso de repente se tornou uma tradição, e depois a igreja adotou, a igreja nunca disse que dia 25 foi o dia que Jesus nasceu. É uma data simbólica, é uma data de referência, não é uma data do dia de certo. Tem muita gente que fala, não vou comemorar, porque Jesus não nasceu no dia 25. Claro que ele não nasceu no dia 25. Aliás, os estudiosos acham que ele nem nasceu no ano 0, que ele nasceu anos antes, alguns falam até de 400 anos antes, para você ter uma ideia da diferença da data, porque esse calendário foi adotado por imperadores, por muitas coisas, até que virou uma data para nós, mas não importa. O fato é que o dia 25 foi escolhido, porque havia lá tradições de luzes, e aí era o dia em que a luz começava a prevalecer sobre o inverno,
né? Porque no hemisfério norte, agora que para nós chegou o verão, para eles chegou o quê? O inverno. Então é a data da virada, né? Do solstício de inverno, aquela virada do verão para o inverno, que é entre dia 21 e dia 25 de dezembro. E as pessoas estavam lá tentando celebrar a luz. Aí alguém disse: você quer celebrar a verdadeira luz? Jesus é a luz que ilumina os homens. Então vamos celebrar a luz genuína e verdadeira. Vamos celebrar aquele que de fato é na sua essência o que ele é. O que Jesus é? Luz. Deus é luz que nos ilumina. E aí diz assim, no João: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Esse é o João Batista, não o João Evangelista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe os direitos de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem,